Shabbat Shalom, Haverim. É uma grande satisfação estarmos reunidos hoje em mais um Shabbat, estudando a Torá. Hoje, em especial, estudaremos a Parashá Noach, que é a segunda Parashá no ciclo de leitura anual da Torá. E a Parashá Noach, ela se encontra em Gênesis, Bereshit, do capítulo 6, verso 9, e ela se encerra no capítulo 11, verso 32. Essa paraxá, especificamente a paraxá Noach, ela tem o maior número de versos do que qualquer outra porção semanal da Torá. Ou seja, no livro de Gênesis, Bereshit, quando nós nos deparamos com a paraxá Noach, nós veremos que no rolo da Torá, ela tem o maior número de versos. Dentre esse maior número de versos, nós percebemos também a informação de que a paraxá é composta de 6.907 letras hebraicas, 1.861 palavras hebraicas, 153 versos e 230 linhas. Isso tudo, essas informações a respeito da paraxá Noach, elas estão distribuídas dentro de um rolo da Torá. E por que se faz necessário, por que é importante essa introdução, essas peculiaridades a respeito da Parashá Noach? Nós estamos acostumados aqui no Ocidente com uma determinada formatação. Nós abrimos nossas escrituras em português, né? Vindas de diversas traduções, de diversas percepções, e geralmente fazemos uma leitura corrida das porções da Torá. Às vezes não com essa subdivisão, às vezes não com esse nome, mas é preciso que saibamos que, ao lidarmos com a Torá, existe uma sistematização. Existe toda uma história pregressa anterior a nós, alheia, portanto, às nossas percepções tardias, e essa sistematização, ela separa a Torá em blocos, em capítulos e versículos, e cada bloco, cada porção, leva o nome do personagem, ou das significações, ou das pessoas, ou dos contextos contidos naquela porção da Torá. Hoje, por exemplo, o personagem ao qual nos debruçaremos a respeito de suas peculiaridades, de sua história, é o personagem Noach, ou, conforme conhecemos aqui, Noé. Temos diversas outras parashot, né? Totalizando no total 54 porções. Conforme mencionado anteriormente, a parashá pode levar também o nome de eventos, significados, ou a primeira partícula da parashá. Existe um texto em hebraico, né? E a partir daquela partícula podemos denominar também uma porção da Torá, né? Como quando vemos, por exemplo, Hayei Sará, a parashá Hayei Sará, a vida de Sará, ou Vaishlach, e enviou, nós podemos compreender melhor essa percepção de como as parashot são subdivididas e nomeadas. E por que se faz importante, né? Por que se faz importante, então, entender esses conceitos, né? Para a maioria acostumadas com estudos sistemáticos da Torá, talvez não seja surpresa, mas para a grande maioria das pessoas, não existe uma praxis, não existe um método pragmático, não existe um sistema, né, para você ler as escrituras, para você buscar entender as escrituras. Simplesmente nos debruçamos nas escrituras, né, muitas das vezes sem orar, sem pedir orientação do Eterno para nos esclarecer da maneira correta, e também muitas das vezes sem considerar que existe toda uma história pregressa a nós, todo um conteúdo pregresso a nós. E a dimensão de um estudo de uma parashot, aliás, de uma parashá, ela engloba todas essas características. Primeiro, isso é muito anterior a nós e nossas percepções tardias.
Segundo, existe um material produzido sistematicamente em cima daquela paraxá. Você não está sozinho, você não precisa produzir suas próprias percepções, Deus nos livre. Você não precisa se debruçar sobre uma questão complexa e ficar sem respostas. Você não precisa formular suas próprias respostas, suas próprias teorias, seus próprios axiomas em cima daquilo que a Torá dispõe. Muitos sábios, anteriormente a nós, muitas pessoas do povo Yehudi, muitas pessoas do povo de Israel já fizeram isso. E esta palavra, esta Torá, conforme diz, conforme se diz em Devarim 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Eterno nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Ou seja, significa dizer que, tradicionalmente, existe um contingente debruçado na estrutura da Torá, nos estudos da Torá, nas profundidades da Torá há milênios. E este povo, esta estrutura, ela provê sistematicamente, de maneira linear, o pensamento, o modus operandi ao qual o eleito deve se debruçar durante a sua vida. Hazé Shalom, que é Eterno nos livre, não temos a intenção aqui de instrumentalizar a Torá, de nos depararmos com este ou aquele versículo, construirmos uma visão particularizada daquele versículo e fazer desta visão particularizada um modo de ser, uma religião, uma seita, alguma diretriz de algum grupo, isolado que depende de um guru. Não, este não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é estritamente conhecer aquilo que a Torá vem nos dando, nos provendo através dos séculos e colocar isso em prática através dos efeitos, dos feitos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Portanto, pensamentos, palavras e ações devem estar sempre sendo regulados, modulados pela Torá. Neste sentido, após essa introdução, temos a própria vida de Noé. Olha que interessante, nós encontramos, a expressão que nós encontramos em Gênesis Bereshit, capítulo 6, verso 9. E Noé era um homem justo, do hebraico tamim. Esta expressão ela também é encontrada em Gênesis Bereshit, capítulo 17, versículo 1, onde nós podemos ler: E o Eterno apareceu a Abrão e disse-lhe: Eu sou El Shaddai, caminhe diante de mim, e seja puro tamim de coração. E, portanto, devemos nos perguntar, após ouvir essa assertiva da Torá, tanto a respeito de Noé quanto de Abraham, o que significa ser puro? O que significa ser tamim? O contexto da Parashá Noé, ou seja, a vida de Noé, os acontecimentos de Noé, eles não representam fatos isolados na Torá. Estas 54 porções que mencionamos aqui, elas estão todas intimamente ligadas e interdependentes. A última está vinculada à primeira e vice-versa. E a primeira Parashá, que é a Parashá de Bereshit, e ela lança bases a respeito de como devemos enxergar tudo que acontece dali para frente. Como, portanto, devemos compreender a Parashá Noé? A Parashá Noé, na verdade, ela dialoga intimamente com a realidade anterior. Essa realidade anterior, ela é descrita, ela é mensurada através dos acontecimentos em torno de Adão e Havá, Adão e Eva. Adão é o primeiro representante da humanidade.
Lembrando que Adão não nasceu, ele foi criado. Reparemos também que nessa criação, a partir do momento que ele é criado, ele já é criado de forma plena. Ele está em Shalom, até o momento de sua queda, onde algumas coisas começam a se modificar em relação a este estado inicial, em relação a essa concepção inicial de Adão. Reparemos, portanto, que após estes episódios, após a queda de Adão, ele é exilado do Gan Eden, Jardim do Éden. E esse exílio, ao qual Adão e sua esposa Havá são submetidas, ou seja, Adão e Eva, esse exílio ele traz consequências que não se limitariam somente à sua família, somente à sua existência. Nós temos a percepção midrásica, ou seja, o que é o midrash? É a literatura que procura explicar as profundidades dos textos da Torá através de parábolas. O Midrash nos conta que Adão, através dessa ação, ele trouxe ao Olam Hazé, ou seja, ao mundo presente, o Hatat, o pecado, o desvio da Torá, da lei, o desvio dos mandamentos. E esse desvio, ele teve como consequência afastar a Shekhinah, a presença divina, não somente da sua vida, mas também do Gan Eden, do Jardim do Éden, de forma inteira. A Shekhinah, a divina presença, ela se retraiu para o primeiro céu. Talvez você esteja familiarizado com este termo, talvez você não esteja, mas quando falamos em primeiro céu, aludimos a um conceito talmúdico, que nos diz que o céu, o Shamayim, são compostos de 7. São eles Vilon, a gente pode achar o correspondente em Yeshayahu, Isaías 40, verso 22, Raquiá, a gente pode achar este correspondente em Gênesis, Bereshit, capítulo 1, verso 17. Terceiro, Shechakim, a gente pode encontrar este correspondente desta palavra, deste conceito em Terrilim, Salmos 78, 23. Zebul, encontrado em Yeshayahu, Isaías, capítulo 63, verso 15, e 1 Reis, capítulo 8, verso 13. Quinto, Maon, encontrado em Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, verso 15, e também Terrilim, Salmos 42, verso 9. Mahon, encontrado em Melachim Aleph, ou seja, 1 Reis, capítulo 7, versículo 30, e Devarim, capítulo 28, verso 12. E o sétimo, o último, Aravot, que é onde os Ofanins, ou os Havot, conhecidos aqui como serafins, residem. Percebemos, portanto, que esse afastamento da divina presença da Shekhinah, da vida de Adão e Eva, ele não se limitou somente àquela esfera. Ele nos atingiu, em cheio, atingiu a humanidade em cheio e também ainda nos atinge até o dia presente. A gente demonstra com esse conjunto de fatores que toda a humanidade ela recebeu as consequências desse ato. A gente acabou sendo atingido, de maneira reflexiva pelas más ações de Adão e Eva. E essas ações, de imediato, conforme a gente analisa no texto, elas já causam uma consequência na vida de um animal. Esse animal ele perece para então tapar as vergonhas de Adão. E que tipo de vergonhas eram essas? Eram somente suas vergonhas físicas?
Não, eram também suas vergonhas intelectuais, ou seja, a mentalidade decaída de Adão. No momento ele estava num patamar elevado, errou, desobedeceu ao Eterno, e este patamar elevado, ele sofreu uma alteração. E Adão, ele foi para um nível abaixo, um nível vergonhoso comparado a onde antes ele estivera. E estes reflexos, eles, obviamente, como nos acompanham até hoje, eles também estiveram presentes ali na contextualização, na situação, no dia a dia de Noé. O Midrash, mais uma vez, novamente explicando o que é o Midrash, é uma literatura expositiva que procura elucidar as profundidades da Torá através de parábolas. O Midrash nos conta uma curiosidade a respeito do nome de Adão, Aleph, Dalet e Men, Sofit. Percebemos que o nome de Adão, ele é um acrônimo, né? Na primeira parte nós temos o Aleph, de Adão. Na segunda parte nós temos o Dalet, de David. E na terceira parte, o Men, de Mashiach. Ou seja, toda aquela conjuntura, todo aquele cenário descrito em Gênesis, Bereshit, ele já apontava para o plano salvífico do Eterno. Para ficar um pouco mais claro, eu vou ler este comentário que eu acabei de citar para vocês. Assim está escrito na página 62, na nota de rodapé, da obra El Midrash disse. O Midrash disse. O Midrash, no tocante a Adão, toca em um dos mistérios mais profundos da nossa história. Adão, Davi e o Mashiach estão intimamente relacionados entre si. Adão pecou e causou a retirada da Shekinah, ou seja, da presença divina da terra. E Davi restituiu esta mesma Shekinah, presença divina, ao colocar as bases do Beit HaMikdash, ou seja, portanto, o templo, conforme conhecemos aqui. A missão de Adão estará finalmente completada pelo Mashiach, que é quem restaurará para sempre, de maneira definitiva, a Shekinah, a presença divina, sobre a terra. Percebemos nesse sentido, portanto, que as letras do nome Adão são as iniciais de Adão, Aleph, David, Dalet e Mashiach, Men. Este texto é baseado em Tiferet Tzion, Bamidbar Rabbah 14, verso 24. Ou seja, a Torá nos aponta uma problemática, que é a ausência da Shekinah, da presença divina. Sabemos que quando a presença divina se afasta de algo, este algo se torna como morto, como algo sem vida, seco, estéril. Temos aí, portanto, um problema. Quem nos aproximará novamente da Shekinah, da presença divina? Quem intercederá neste sentido por nós? Uma vez que o prejuízo causado, o dano causado é muito grande, é muito catastrófico. E seus braços se estendem por todos os tempos, por todas as eras. Aliás, seus braços se estenderiam por todos os tempos, por todas as eras, se o Eterno não houvesse provisionado, juntamente com esta queda, a redenção.
Observemos, portanto, o que acontece algum tempo após esta queda, através do qual o Hatat, através do qual o pecado se instaurou na vida cotidiana humana. Nos instrui a Torá, em Bereshit Gênesis, capítulo 6, verso 5, o seguinte parecer: Contudo, o Eterno observou que a perversidade do ser humano havia crescido, ou seja, se multiplicado, sobremaneira, ou seja, muito, na terra, e que toda a motivação, ou seja, a inclinação, Yetzer Hará, das ideias que provinham das suas entranhas, do seu interior, era sempre e somente, ou seja, o tempo todo, inclinada à prática do mal. Ainda que houvesse algo revestido de bondade, fraternidade, hombridade, altruísmo, ainda que houvesse aquela casca, a Torá nos orienta que toda prática era inclinada ao mal. Talvez, nesse ponto, isso para você soe extremamente familiar. Ou, talvez, você leia a Torá e pense, não, isso é algo datado. Nós hoje não somos assim, nós somos evoluídos, nós somos bons. Será? Será que é assim? Será que somos bons? E, nesse sentido, a Torá também começa a desenvolver as causas desse afastamento. As causas que levavam todas as ações a serem inclinadas para o mal. Ou seja, em tudo que o ser humano fazia, o Yetzer Hará, ou seja, a inclinação para o mal, ela prevalecia. Ela dava um jeito de engodar, o envolvido ali na prática, na ação, de sempre levar esse indivíduo a uma prática maligna, a uma prática perversa. Ela ludibriava, o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, ela ludibriava essas pessoas. Essas pessoas estavam sempre na prática do mal. E sobre isso os sábios nos contam, que não tem nada mais astuto do que o nosso Yetzer Hará nesse sentido. Conforme explicamos aqui, há diversos e sofisticados métodos que a nossa inclinação para o mal se vale para nos convencer de executar uma ação em prol, não do Yetzer Hatov, que é a inclinação para o bem, mas em prol do Yetzer Hará, da inclinação para o mal. Devemos, portanto, ter muito cuidado com a forma que o nosso interior dialoga conosco para que nós executemos ou deixemos de executar as nossas ações. Devemos estar sempre atentos ao nosso coração, às nossas palavras. O que é o nosso coração? É a sede dos nossos pensamentos. Nossas palavras, nossas ações, nossas intenções. Todas essas palavras, ações e intenções devem estar a todo momento moduladas pela palavra do Eterno, pela sua Torá, pela sua lei, pelos seus mandamentos. Tirando esses fatores, sobra somente uma percepção de falsa autonomia, ou seja, lei de si mesmo, governo de si mesmo. E conforme veremos no desenvolver desta paraxá, quão perigoso, quão danoso é o indivíduo que visa, que busca, que tenta, porque ele não consegue, ser dono de si, viver segundo suas próprias regras, viver segundo seu próprio pretenso governo. Segue a Torá nos instruindo. Os moradores da terra conheciam a Torá, uma vez que a própria nos revela, no verso 11, onde lemos: a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência, e Deus observou a terra e viu a que ponto de Hamas, perversão, havia chegado toda a humanidade, com suas práticas malignas,
Então declarou Deus a Noé: Eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Esse texto está em Bereshit, Gênesis, do capítulo 6, do 11 ao 13. Reparem, acabamos de ler o substrato, a consequência, o suco dessas ações que ignoram a presença divina, ignoram suas responsabilidades e dão ouvidos ao Yetzer Hará. A sequência, o resultado é que a terra se enche de violência. E conforme sabemos, a terra vomita moradores ruins, moradores perversos, moradores maus, ou seja, moradores que estão sempre devotados ao adverso, ao que é ruim, ao que não é frutífero, ao que é inútil. Alguns poderiam dizer, mas inclinação para o mal é conceito subjetivo, né? A inclinação para o mal, o que você quer dizer com isso? A raiz, pessoal, da palavra hatat, ou seja, desvio do alvo, ela é concebida nas escrituras como o desvio da Torá, da lei. E na Torá nós temos 3 divisões a respeito do que vem a ser um hatat, um pecado, um desvio, uma transgressão. Essas palavras, essas 3 palavras, elas caracterizam a essência original e os níveis de intensidade e motivação relativos à natureza dessas transgressões. Ou seja, sabe quando nós falamos inclinação para o mal, Yetzer Hará? Isso se materializa através dessas 3 palavras que são Avon, que é utilizada, essa palavra é utilizada na Torá quando o desvio da lei, ou seja, o desvio da Torá, ele é fruto de um desejo, de uma paixão, algo que brota, né, que consome a pessoa, conforme nós conhecemos aqui como concupiscência, né, desejo desenfreado. Temos também a palavra pesha, ou mered, que é o mais grave, pois ele se dá através de um ato intencional de afastamento, né, conforme nós conhecemos aqui, rebelião, tentativa de rebelião diante do Criador. Temos também a palavra resha, reshin, ain, que é um ato cometido com uma intenção perversa. E estes atos de rebelião, aliás, esses atos de tentativa de rebelião diante do Criador, eles são mencionados, encontrados, você pode conferir em Terlim, Salmo 106, verso 6, onde se lê, pecamos, ou seja, ratano, cometemos iniquidade, revino, agimos perversamente, rirchano. Podemos comparar também com 1 Reis, capítulo 8, verso 47, e Daniel, capítulo 9, versículo 5. Dessas classes que a gente citou, nós verificamos que o menos contundente, o menos prejudicial ao autor da ação é o hatá ou hatat, essa expressão é utilizada quando o desvio da Torá ele é cometido por erro ou descuido. Literalmente, erro, falha, desvio ou delito. É uma infração de uma ordem cometida na ignorância da existência ou significado de um comando de uma lei. É interessante, né? Porque aqui no Brasil, constitucionalmente, existe uma disposição, uma lei que diz que ninguém é eximido de cumprir, de observar a lei, alegando que a desconhece.
Ou seja, você não pode você não pode estar diante de um indiciamento e se livrar suas costas dizendo que você errou porque você não conhecia a disposição jurídica sobre aqueles assuntos. E isso é muito interessante, né? Se na lei dos homens existe essa percepção de que ninguém pode se desobrigar de cumprir a lei alegando que a desconhece, né? Quanto mais diante da lei divina, quanto mais diante da presença divina, quanto mais diante da Shekhinah, quanto mais diante da Torá. E é nisso, nessa ignorância, nessa pretensa ignorância, que esses hatatim proliferaram, né? Porque nós vemos que essa conjuntura descrita na Parashá Noach, de desvio, de contundente pecado praticado por todos, eles não foram forjados, eles não foram cometidos dentro de um contexto de ignorância. Afinal, é preciso salientar que naquele período, tudo relativo ao Eterno, suas disposições, seus mandamentos, eram transmitidos oralmente. Ou seja, havia uma tradição oral destes primeiros homens a respeito daquilo que agradava e daquilo que desagradava ao Eterno. Porque se de um lado temos um povo que se afasta, se desvia do Eterno, temos Noach, que andou com o Eterno. Ou seja, existiam diretrizes, existiam questões a serem observadas. E essas questões foram observadas por Noach, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. Noach se aproximava do que era positivo e se afastava, portanto, do que era negativo, ao contrário daquilo que seus conterrâneos, aliás, do que seus contemporâneos vinham fazendo. Alguns poderiam dizer: mas será que uma tradição oral é forte o suficiente para fazer as pessoas se mobilizarem? Olha o que está escrito em Gênesis Bereshit, capítulo 26, verso 5. Porque Abraão, me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isso está em Bereshit, Gênesis, capítulo 26, verso 5. Observe que, quando isto foi escrito, aliás, no período ao qual isso se refere, a outorga da Torá ainda não havia sido concedida. Então, nós percebemos que a outorga da Torá traz sistematizações complementares a algo que já existia oralmente. E a Torá, a outorga da Torá, a lei escrita, portanto, ela, além de complementar, traz aspectos novos sobre o cerimonial no Beit HaMikdash, que até o presente momento não existia. Todas as demais coisas a respeito de tratos humanos foi ou uma formalização escrita, porque já existia de maneira oral, e também, além de uma formalização, uma complementação, uma elucidação a respeito de tratos humanos, tratos civis. Logo, ninguém poderia dizer que a outorga da Torá eximia as pessoas de períodos anteriores seguirem ao Eterno. Não à toa, por isso há uma festa específica onde comemoramos a outorga da Torá, a formalização dos mandamentos divinos, a compilação organizada e estruturada dos mandamentos divinos. A Torá, ela inaugura certos conceitos em relação a disposições organizacionais, por assim dizer, litúrgicas, mas ela não traz novidades sobre aquilo que o Eterno já esperava do homem em relação ao seu próximo, em relação a si mesmo. As pessoas não andavam perdidas antes da outorga da Torá escrita. Já havia uma tradição oral. Os homens daquele período estavam muito mais perto do que nós da experiência da criação. Portanto, das diretrizes transmitidas por Deus para a criação.
E essa perversidade que nós encontramos, que nós percebemos na ausência da observância da lei divina, ela se materializa em diversos aspectos. Diversos aspectos negativos solidificam, materializam um indivíduo afastado da presença do Eterno, afastado dos mandamentos do Eterno. Um dos principais é a Avodá Zará, o serviço estranho, o serviço de idolatria, que é cometido por aqueles que se afastam do Eterno. Observemos a instrução da Torá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, verso 19. Tudo isso para que, ao levantardes vossos olhos em direção ao céu e observardes o sol e a lua, as estrelas e os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por estes astros para adorá-los e a eles servir, porquanto são apenas coisas. São coisas. Você serve a coisas ou as coisas servem a você? São coisas que Hashem, vosso Deus, distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Para que o Eterno ele criou astros, questões no cosmos, no cosmos, questões astronômicas, né? Algumas pessoas diriam, não, o Eterno criou isso para me mostrar como eu devo dizer, como eu devo agir, como eu devo falar, o que eu devo esperar do futuro. Ou seja, o Eterno colocou como um guia de regra, prática e fé negativa. Não existe nenhum guia além do Eterno, além da sua Torá. Se você está hoje debruçado sobre questões além do Eterno e da Torá para guiar a sua vida, ou seja, além dos mandamentos, além das Escrituras, além da Bíblia, reveja seu caminho, faça um inventário moral. Por que você está atribuindo a coisas, a pessoas, aquilo que é do Eterno, que é a orientação? Muitas pessoas padecem porque elas escolhem, muitas pessoas padecem porque elas estão imersas em diversas, variadas ondas, maneirismos, modas de aconselhamentos diversos, alheios à Torá. Repara como em uma determinada época da vida a pessoa está perdida e ela começa a procurar uma orientação fora de si. É daí que vem o termo esotérico. Essa pessoa busca fora de si algum referencial para a sua vida. Viver, estar vivo, ser adulto, compreende certas responsabilidades. A pessoa adulta sabe que ela não pode viver segundo a sua cabecinha. Ela tem que buscar conhecimento saudável, puro, limpo. Mas muitas pessoas, ao se depararem com essa necessidade de buscar o conhecimento, elas acabam bebendo em fontes rotas, fontes vazias, fontes lamacentas. E você pergunta para ela, fulano, você chegou a pedir orientação a Deus? Você chegou a conversar com Deus sobre esse caminho, que lhe parece correto? E muitas pessoas respondem, olha, eu estou em Shalom no meu coração. O meu coração está pleno com este conhecimento, com esta fonte na qual eu estou bebendo hoje. E ela encerra por aí, né? Mas na verdade ela quis dizer, olha, sinceramente não me faz falta a instrução divina, sinceramente não me faz falta a Torá. E era justamente o que esse povo em torno de Noé, em torno de Noé, ele diria se você perguntasse hoje. Olha, não me faz falta, não me faz falta, eu estou bem aqui, eu estou próspero, ninguém vai me tirar daqui, eu estou em Shalom. Ah, mas é eterno. Ih, esquece isso aí, cara. Eu estou bem, eu transcendi essa necessidade, né? E
essa avodá zará, esse serviço estranho de atribuir a coisas, pessoas, pensamentos, aquilo que é do eterno, ele traz muitos danos, né? Conforme nos conta a Torá, conforme nos conta o Tanar, que um só pecador, uma só pessoa que comete hatat, ela traz muitos prejuízos e muitos danos. Era justamente o que estava acontecendo aqui. Imagina todos de forma unânime, desprezando os ensinamentos do Eterno, desprezando, ignorando aquilo que o Eterno estabeleceu como verdade, como referencial. É mostrado a escritura assertiva que toda vez que um povo perverso se multiplica, não honra a Deus, anda segundo seus caminhos, a consequência vem mais cedo ou mais tarde. A dança das cadeiras começa a ganhar uma nova dinâmica. O povo que causava, acontecia, barbarizava e era muito poderoso, outrora, hoje é mero objeto de museu, peça de museu. Todos aqueles que se afastam da presença divina, eles acabam virando essa peça de museu, um referencial, porque de Deus não se zomba. Andou como quis, fez o que queria, fez o que parecia bem aos seus olhos. Resultado, sempre o mesmo. Um resultado linear de coisa ruim, de morte, de afastamento, de dor e sofrimento. Ninguém, absolutamente ninguém vai quebrar este código. Esta é a porção da humanidade. Aqueles que se submetem, aqueles que são submetidos à vontade do Eterno, vivem plenamente, vivem de fato. Aqueles que estão alheios ao mandamento, aqueles que desprezam sistematicamente o mandamento, aqueles que são autônomos, sofrem e sofrem indefinidamente. Seguindo aqui, amigos, nós vemos que, vê se também é familiar para você, a humanidade naquele período de Noé, nos dias de Noé, passou a normalizar o mal, o comportamento ruim, o adverso tornou-se o padrão para eles. E tentou-se subjugar a constituinte divina, que era conhecida oralmente, tentou-se suprimir. Sabe aquela pessoa que tem um problema e ela não quer lidar com o problema, ela diz: se eu não falar no problema, o problema desaparece, né? Tem um carro vindo na sua direção, em vez de você desviar dele, você pensa: eu vou mentalizar que este carro não existe. Este carro ele não vai se abater sobre mim se eu tiver pensamentos positivos, se eu for uma pessoa do bem. Mais uma vez, não tem como fugir da realidade divina. Eles tentaram suprimir a verdade, conforme é dito na Bessorá, nos ditos neotestamentários, né? Supressão da verdade. E sobre isso o Eterno nos adverte em Yeshayahu, Isaías, capítulo 5, verso 20. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce fel, ou seja, amargo. Todos estão habituados e acostumados com o esforço, a guerra semântica na qual vivemos. Transformar o mal em bem, transformar o bem em mal é conceitualmente impossível. Mas para algumas pessoas, alguns sofistas, alguns personagens na sociedade, não é impossível. Para eles, é só uma questão de retórica, de semântica. Eles pervertem conceitos milenares, conceitos bons, mandamentos, e eles colocam no lugar espantalhos, fantoches de suas próprias imaginações, de suas próprias concepções. E de repente seu foco não está mais na verdade, nas disposições divinas, está no espantalho, ou conforme é dito por aí, no elefante branco no meio da sala.
Se você for em direção ao que ele está falando e colocar o conceito à prova, se você estudar, correr atrás, você vai ver que a realidade é diferente. Mas existem algumas pessoas que elas ajuntam para si, segundo a profecia, segundo os relatos, né, da Bessorá, segundo os escritos nazarenos, que elas ajuntam para si pessoas eloquentes, pessoas de boa retórica, que digam para elas coisas que elas querem ouvir. Para elas, a verdade é só um penduricalho, um ornamento que elas usam de vez em quando necessário, quando é conveniente. Quando passa a incomodar, quando passa a exigir responsabilidade, eles tiram aquele penduricalho, colocam num canto e se vestem de outra roupa, de outra coisa, com outro personagem, com outra máscara. Daí a expressão hipócritas, atores. E a Torá, ela é clara a respeito desta ação. Nos instrui a Torá da seguinte forma: não te prostrarás diante desses deuses, e não servirás, porquanto eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou um Deus ciumento, que puna a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isto está em Shemot, Êxodo capítulo 20, verso 5. Mas como dialoga, como funciona a consciência dessas pessoas aparentemente alheias à Torá? Você poderia pensar, mas elas estão alheias à Torá. Elas não conhecem os ditames divinos, elas não têm vivência diária com aquilo e, portanto, elas provavelmente estão isentas dessa responsabilidade. A resposta para isso, o remédio para essa questão, está em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 32. Não deixe de ler, não deixe de conferir, porque neste trecho constrói-se a realidade daqueles que aparentemente não conhecem a Torá. Fica aí a pergunta: será que não conhecem a Torá? Ou será que a ignoram? Leia Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 32, que você vai obter a resposta sobre esta aparente isenção de responsabilidade em função do desconhecimento. Há pessoas que, em função desse desconhecimento, né, elas começam a tentar enxergar além daquilo que está diante dos olhos dela. Ela não sabe o básico, mas ela já quer o avançado. Ela não consegue andar no chão tortuoso, mas ela olha as estrelas. Perceba que não são as estrelas os culpados, não são os astros o culpado do comportamento dessas pessoas. É o relacionamento dela com o mundo material que está perturbado. Ela não consegue dimensionar, ela não consegue dar nome aos bois. E o texto em Devarim, capítulo 4, ou seja, Deuteronômio 4,19, ele traz uma realidade a respeito desse proceder. Olha o que está escrito lá. Tudo isso para que, ao levantardes os vossos olhos em direção ao céu e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por esses astros para adorá-los e a eles servir, porquanto são apenas coisas que o Eterno vosso Deus distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Portanto, amigos, consideremos: nem a Avodazará, nem o caminho tortuoso, nem o conteúdo equivocado está fora do controle do Eterno. É o Eterno que distribuiu entre todos os povos. Este povo vai idolatrar, vai servir, vai se curvar à divindade, abre aspas, a pretensa divindade tal. O culto deles vai ser assim, 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 assado. Eles vão pensar isso, isso e isso. Por quê? Porque são nações, não são Israel, não são o povo de Israel, não receberam a
revelação da Torá. Nós podemos ler sobre as questões concernentes à idolatria, como o Eterno distribui esse tipo de conceito, de conteúdo entre as nações, qual é a forma que ele se materializa em Irmiyahu, Jeremias, capítulo 2, do 4 ao 14, em Irmiyahu, Jeremias, capítulo 10, do versículo 1 ao 8, e também um texto clássico sobre esse assunto é Yeshayahu, Isaías, capítulo 44, do verso 12 ao 22. E um pouquinho antes, Yeshayahu, Isaías, capítulo 41, do 6 ao 9. Não existem caminhos fora do Eterno. Não existem questões fora do seu controle, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós lemos sobre a conduta de Noar, né? Lemos lá. E Noar, Noé, era um homem justo, tamim. E poderia se perguntar, então, Noar não era justo estritamente por causa de seus esforços? Será que ele mentalizou? Será que ele pediu ao universo que ele fosse um homem reto e íntegro diante do Eterno? Será que ele planejou, ele sentou e planejou a respeito do que seria da vida dele? Qual era a fonte dos méritos de Noar? Nenhuma. Deus não trabalha com méritos. Ninguém tem mérito algum. Deus trabalha com misericórdias, projeto, intenção. Ele faz o desenho do personagem e o personagem não se desvia nem para a direita nem para a esquerda do seu primeiro ao último dia, daquele projeto, da sua missão. Ah, mas ele foi bom, não se desviou do seu projeto. Ah, mas ele foi mau, não se desviou do seu projeto. E por que que é interessante, por que que é importante, por que que é crucial entender esta questão, a questão da soberania? Porque o Eterno é a fonte de tudo. Se o Eterno quiser, você prospera. Se o Eterno quiser, você não prospera. Se estiver em seu designer, você vai ser uma pessoa em seu design, você vai ser uma pessoa perfeita. Se estiver em seu projeto, você vai ser uma pessoa com alguma sorte de deficiência, de incapacitação. E tudo isso é para o bem. O Eterno tem todas as coisas em seu controle. Quais são os reflexos, portanto, da soberania divina na vida de Noar e na nossa vida? Nós vemos imediatamente após. O Eterno Noar, Noé não questiona o Eterno. Faz isso, vai chover. Período tal, fecha a porta, acabou. Espera a água descer, solta a pomba. A dimensão do relacionamento do eleito, a qualidade do relacionamento do eleito com o Eterno se dá através da consciência desse conceito. Se o Eterno quiser, faremos. Quando a pessoa não tem esse conceito, ela diz, irmão, mês que vem eu vou destruir. E eu vou fazer e vou acontecer, eu vou aproveitar pra caramba, eu vou tirar férias. E eu vou comprar, eu vou expandir meu negócio. Não conhece a soberania divina. Não concatena os fatos na ordem correta. Qual é a ordem correta nesse contexto? Se o Eterno quiser, se o Eterno permitir, se estiver nos planejamentos do Eterno, vai acontecer. Portanto, resta ao homem a seguinte questão: apresentar seus projetos diante do Eterno. Apresentar suas pretensões, suas vontades. Porque a soberba, a arrogância precede a ruína. A pessoa que ela tem consciência
da realidade da soberania divina, ela age em relação à vida de maneira diferente, de maneira muito mais qualitativa. Observa a consciência de soberania divina em todos os personagens do Tanar. Eli, ele é Deus, ele fará o que lhe aprouver. Portanto, a questão da soberania divina nos faz fazer exatamente aquilo que o Eterno solicita. Aumenta o nosso nível de consciência. Entretanto, tem algumas pessoas que, ao se depararem com esse conteúdo, ficam cínicas. Ah, então é o Eterno que fez? Ele que resolva. Ah, eu nasci assim. Ora, o Eterno tem um propósito nessa questão. Quando se trata de um defeito, então, ele que cumpre o objetivo dele, eu vou continuar assim. Não, o eleito, ele entende que aquilo que o Eterno colocou dentro dele de adverso, de ruim, é para ele consertar sua vida, para ele se responsabilizar pelos exercícios de melhoria que ele tem que fazer em si. Essa é uma grande questão que difere o eleito, o filho das trevas, do filho da luz, o filho da luz dos filhos das trevas. O filho das trevas, ele abraça o adverso, ele faz do adverso, do mal, do ruim, do precário, da lama, da sujeira, o seu modo de viver. Ele não consegue transformar aquilo em algo bom, ele não consegue superar aquelas adversidades. Ele não consegue seguir em frente, conforme nos conta o Tanar, em Mishlei Provérbios. 7 vezes cairá o justo, mas ele se levantará. Mas os ímpios tropeçam no mal, e tropeçam no mal, e tropeçam no mal. Não tem vírgula, não acontece nada depois de tropeçar no mal. Ele só tropeça no mal indefinidamente. Essa é uma característica do eleito. Ele não tropeça no mal indefinidamente. O tzadik, o eleito, o justo, ele vence os seus desafios. Porque os seus desafios vêm do Eterno. Porque o Eterno, ele não coloca na vida de ninguém, de nenhum eleito, um desafio intransponível, um desafio que derrube ele em definitivo, que torne ele um rachá, um perverso, um iníquo. Nesse contexto, Noah entregou aquilo que era esperado de um eleito, aquilo que é pertinente ao design, ao projeto de um eleito, ao projeto, portanto, de um filho da luz, conforme se diz em Malaquias, Malachi. E mais uma vez vereis a diferença do que serve e do que não serve ao Eterno. Ainda sobre essa atitude de Noah, patrocinado pelo Eterno, temos um midrash, uma parábola. Aliás, o que é um midrash? É a literatura que procura explicar as profundidades da Torá através de parábolas. Lemos em um determinado midrash que Noah andou com Deus. E qual é a percepção desse midrash sobre esse texto? Andar com Deus significa que o Eterno apoiou Noé, para que Noé, não fosse dominado pelo mau comportamento da geração do dilúvio. Você sobreviveu a alguma precariedade, a algo ruim? Você não foi engolido em uma geração ruim? O Eterno, não é mérito seu. Não existe mérito seu. O Midrash compara isso a um rei, ou seja, essa ação de escapar de um mau comportamento. Compara isso a um rei cujo filho saiu em missão com seu pai. A estrada na sua frente estava afundada em lama, e o rei o apoiou para que não afundasse na lama. Então, se você não está afundado, chafurdado na lama hoje, esquece mérito, esquece esforço pessoal, agradeça unicamente ao Eterno. Se dirija a Ele com humildade, peça a Ele para no dia seguinte você não continuar
chafurdando na lama. Com meu Deus, eu pulo muralhas, transpasso montanhas, venço meus inimigos. Com meu Deus. Sem Deus, nada. E sobre isso, né, ainda sobre este Midrash, nós percebemos uma outra questão. Se você é um eleito, um filho da luz, e sua vida tem estado difícil, de alguns dos diversos setores da vida, não hesite em perguntar ao Eterno: por que, Eterno? Por que tu não me livraste dessa situação? Por que meus pés tropeçaram naquela outra situação? Se o Eterno quiser, seus pés se firmam. Se o Eterno quiser, seus pés continuam vacilantes. Existe uma mulher, um personagem adúltero no Tanar, que o Tanar nos conta que aquele contra quem o Eterno se irá, ele vai cair naquela cova, que é a boca profunda das mulheres estranhas, ou de companheiros estranhos, né? Sabe quando dizem: eu estou num relacionamento ruim, foi o chifrudo que mandou essa pessoa. Não foi o chifrudo que mandou essa pessoa. O Eterno colocou ela na sua vida. O que você anda fazendo? Qual tem sido suas prioridades com o sexo oposto? É só diversão? Cuidado. O castigo está à sua porta. Você pode finalmente achar o que procura. Uma pessoa atraente cuja boca, cujos lábios são como a cova. Da onde está vindo? Do Eterno. Mais uma vez, o eleito ele pode passar por problemas, situações, questões ruins, mas ele faz essa reavaliação, esse inventário moral. Ele pede ajuda ao Eterno e ele pergunta: Eterno, por que eu estou nesse ciclo, nesse circuito? Por que eu estou padecendo dessa maneira? Por que essas coisas têm recaído sobre mim? Onde é que está o erro? Onde é que a gente vê esse correspondente no Tanar? Na vida de Jonas. Observe, pessoas que não tinham afinidade com a Torá fazem esse tipo de pergunta. Tem alguma coisa errada nessa diversidade? Tem algo para eu fazer? O pessoal não gosta de falar que o mundo antigo, as pessoas do mundo antigo, né? Abre aspas, na antiguidade clássica, de períodos mais antigos, elas eram ignorantes. Olha a sensibilidade desses homens, né? Tem alguma coisa errada nesse barco. E tinha alguma coisa errada nesse barco. Eles estavam certos, né? É uma pergunta que muitos não são encorajados a fazer hoje. O que está errado nesse barco? Por que esse barco não sai do lugar? Por que ele está afundando? Por que essa nação não vai para frente? Pelo menos na sua vida você tem que fazer isso. Pelo menos. O que tá de errado? Por que eu tô caindo, tô tropeçando, tô quebrando a cara toda vez? O que eu tô fazendo? O que está acontecendo de errado aqui? Eterno, mostra um caminho, mostra uma luz. Quem me livrará o corpo dessa morte, né? Enquanto não confessei os meus hatatim, meus pecados, meus ossos se secaram. É o que diz o salmista. E temos eu, você, todos nós, que constantemente fazer esse inventário, essa avaliação e se dirigir ao Eterno, perguntar: por que, Eterno? Me ajuda. Não tentar ser autônomo. O preço da autonomia nós já conhecemos, já discorremos aqui no início da aula. Muito cuidado também com o conceito de satisfação. Estou satisfeito. O Eterno ele tem me provido de bem por todos os lados. Analisemos, juntamente com os sábios do povo judeu, os sábios da Torá, uma declaração do Tosefta, que é uma compilação da lei oral do final do século II, do período da Mishnah. Essa compilação ela fazia parte de um período de sábios conhecido como Tanaim. E
o Tosefta ensina que a geração do dilúvio, ela agiu de maneira arrogante diante de Deus por causa do bem que Deus derramou sobre eles. Ou ainda nas palavras de Jó, 21, do 14 ao 15, abre aspas. Eles disseram a Deus: afasta-te de nós, porque não desejamos o conhecimento dos teus caminhos. O que é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Lembra lá de Faraó? Quem é esse Deus aí? E que proveito teríamos? Ou seja, sempre oportunista, sempre querendo receber. O que ele vai me dar em troca? Que proveito temos se orarmos a ele, a eles, ao Eterno? E eles zombaram, segundo o Tosefta, de que precisavam de Deus. De que forma eles zombaram? Eles diziam que precisavam de Deus apenas para algumas... Por que eles precisariam de Deus por causa de umas gotinhas de chuva? Se eles tinham rios e poços que eram mais do que suficientes para eles. E como Gênesis 2:6, Bereshit 2:6 relata, levantou-se uma névoa da terra, e Deus notou que eles tinham orgulho excessivo na bondade que Deus derramou sobre eles. Era um povo próspero, inteligente, sábio, técnico, tinham recursos, pegaram essa bondade e fizeram uma amálgama de maldade. Malditos aqueles que chamam mal de bem, ou bem de mal. Pegaram todos os recursos que o Eterno lhes deu, lhes concedeu, e transformaram em algo ruim, negativo. Olho mau. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Pegaram o material, o substrato, a matéria-prima que o Eterno abundantemente deu para eles e utilizaram para o mal. Ao que Gênesis 2:6 relata, levantou-se uma névoa da terra. Deus notou que eles tinham orgulho excessivo com base na bondade que Deus derramou sobre eles. Tentaram instrumentalizar a bondade do Eterno, a vida, o dom da vida, em torno do seu Yetzer Hará. E Deus respondeu... Então Deus respondeu que com esta mesma bondade Deus os puniria. E assim Gênesis 6:17 relata: e eu, eis que trago o dilúvio de água sobre a terra. E da mesma forma os rabinos ensinaram em Baraíta que o bem que Deus derramou sobre a geração do dilúvio os levou a se tornarem arrogantes. Uma compilação da lei oral do final do século II, o período da Mishnah. Aliás, o Rabino Levi ensinou que violência, Hamas, conota idolatria, imoralidade sexual e assassinato, bem como roubo. Prestem atenção nessa parte, bem como roubo. A referência à imoralidade sexual aparece em Irmiyahu, Jeremias 51:35, que diz: a violência feita a mim, Hamassi, e a minha carne caia sobre a Babilônia. E também se refere à imoralidade sexual, como por exemplo em Levítico 18:6. E a referência ao assassinato aparece em Joel 4:19, que diz: pela violência, Hamas, contra os filhos de Judá, porque derramaram sangue inocente em sua terra. Essa violência cometida pelos conterrâneos de Noah incluía também roubo. Por que a Torá se preocupa em trazer a questão do roubo? Não obstante a violência, não obstante ao sexual ilícito. E já estamos encerrando, amigos, baseado nesta questão final, nessa percepção final sobre o roubo. Olha o que nos conta o Pirkei Avot, capítulo 6, verso 6. A Torá é ainda mais grandiosa que o sacerdócio ou a realeza, pois a realeza é adquirida com 30 prerrogativas e o sacerdócio com 24 dons.
Mas a Torá é adquirida através de 48 qualidades que são estudo, escuta atenta, fala, discurso articulado, compreensão intuitiva, discernimento, respeito, reverência, modéstia, alegria, acato aos sábios, ou seja, respeito aos seus ensinos, apego aos colegas, discussão, ou seja, colegas, os haverim, estudantes da Torá, discussão perspicaz, ou seja, inteligente com os alunos, os talmidim de Torá, discussão sadia, falar de Torá à mesa com os discípulos, ou como professor, ou como aluno, deliberação, conhecimento das escrituras, Mishnah, que é o comentário da lei oral, moderação nos negócios, atividade sexual moderada, prazeres limitados ao mínimo, sono limitado ao mínimo, moderação nas conversas, moderação no riso, lentidão em irar-se, um bom coração, crer nos escritos dos sábios, aceitação do sofrimento, conhecer o seu lugar, saber quem é você no mundo, qual o seu papel, contentar-se com sua herança, com seu quinhão, criar uma cerca protetora ao redor dos seus assuntos pessoais, não reivindicar o crédito por suas realizações, sendo amado, amando o onipresente, amando suas criaturas, a obra da sua criação, amando os caminhos da retidão, amando a justiça, amando a repreensão, mantendo-se distante das homenagens, não sendo arrogante por causa do seu conhecimento, não sentindo prazer em decisões halárricas. Alguém poderia dizer, a pessoa não teria prazer em emitir uma decisão halárrica, uma jurisprudência sobre a Torá? Por que os sábios eles estão nos falando, nos advertindo que o caminho da Torá ele passa por essa rota, não se sentir prazer em decisões halárricas? Nós temos que entender que o nosso propósito, o nosso trabalho de Torá, ele não tem um fim em si mesmo, O fim de uma decisão halárrica não está contido na pessoa que verbaliza, nem na pessoa que recebe. Todos eles fazem parte de um conceito macro, de algo maior. E se ele profere uma decisão halárrica, a Geulá ainda não chegou, os dias da Geulá ainda não chegaram. Porque assim nos conta o Tanar, eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passado aqueles dias, afirma o Eterno, registrarei o conteúdo da minha Torá, ou seja, a minha lei, na mente deles e as escreverei no mais íntimo de seus sentimentos, nos seus corações. Assim, serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade a necessidade de orientar o seu próximo e o seu irmão, dizendo, pregando, eis que precisas conhecer quem é Yud-Rei Vav-Rei, o Eterno, porquanto eu serei conhecido no interior de cada pessoa, desde os mais jovens até os mais idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Eterno. Ou seja, nós, enquanto estudamos a Torá, enquanto proferimos halachot, decisões halárricas, nós temos que ter a consciência que o nosso trabalho ainda não envolve a plenitude dos tempos. O nosso trabalho não tem um fim em si mesmo, em nós mesmos, naquela comunidade específica. Nosso trabalho, nosso esforço, as decisões que proferimos, que não proferimos, todas elas caminham em direção a Geulá. Não devemos, portanto, limitar nossa atuação, nossas decisões halárricas somente à questão da comunidade. Nós temos que entender toda vez que nós lidamos com a Torá para que um bem coletivo maior, na época da redenção, seja manifesto. Não sentindo prazer em proferir decisões halárricas, compartilhando do fardo do seu próximo, julgando-o favoravelmente, indicando-lhe um caminho confiável, colocando-o no caminho da Shalom, concentrando-se em seu estudo, perguntando e respondendo, ouvindo e contribuindo com o debate,
aprendendo, ou seja, participando das aulas, perguntando, dando suas contribuições, as suas percepções pautadas na Torá, é claro, aprendendo com a finalidade de ensinar não somente para si mesmo, aprendendo para praticar, tornando o seu mestre mais sábio, ponderando sobre o que acabou de aprender, por isso que perguntamos sempre em nossos shiurim, em nossas aulas, o que vocês acharam, se tem alguma contribuição, tem alguma dúvida, e repetindo um dito mencionando o nome de quem o proferiu. Voltando à questão do roubo, pessoal, olha o último conselho do caminho da Torá. Repetindo um dito e mencionando o nome de quem o proferiu, pois você aprendeu sobre isso. Pois nos conta a Torá, aquele que repete uma ideia em nome de quem a disse, traz a redenção a este mundo, conforme foi dito. Esther disse ao rei em nome de Mordecai. O roubo, ele tem muitas faces, conforme nos conta o Pirkei Avot. Há uma classe de roubo, por exemplo, onde você rouba o sono de alguém. A pessoa está cansada, trabalhou muito, precisa descansar, e você não deixa ela dormir, você fica fazendo barulho, você incomoda aquela pessoa, você priva ela do sono dela. Nos termos da Torá, você está roubando o sono daquela pessoa, a possibilidade dela descansar, a possibilidade dela dormir. E aqui temos uma outra face do roubo, que é o não dar crédito, comumente conhecido como plágio, que é crime. Um dos motivos, do dilúvio ter caído sobre aquela nação foi o roubo. Uma outra face do roubo também, existem empresas hoje que coletam seus dados e elas alteram o livre curso da sua vida e da sua vontade. Elas instrumentalizam seus gostos pessoais, suas vontades, elas coletam esses dados muitas vezes de formas escusas, de formas não transparentes, e elas visam orientar suas ações com propagandas, com determinados conteúdos. Houve uma rede social que foi chamada no Congresso porque ela estava pegando um certo nicho político e apresentando só para diversos perfis baseados em determinados dados que elas tinham de pessoas. Elas estavam alterando o livre curso, abre aspas, o livre curso das pessoas. Elas estavam instrumentalizando a vida, as informações. Fala-se em alguns casos em roubos de dados, em exagero no manuseio dos dados, mas em todo caso, para o que nos interessa aqui, fica a pergunta: você achou isso familiar? Não dar crédito a quem lhe é de direito? Quando você ouve uma pessoa instrumentalizando o conteúdo da Torá, um conteúdo das Escrituras, em prol dos seus próprios interesses, citando uma fonte das Escrituras, citando um povo, citando um proceder, sem dar o devido crédito, como que isso soa aos seus ouvidos? Experimenta num trabalho acadêmico, num TCC, citar alguma coisa brilhante sem colocar na bibliografia, no rodapé, sem discriminar ali no texto, sem colocar em itálico, que aquilo não é uma frase sua. Você é enquadrado na cartilha plágio, crime. Seu trabalho é zerado, sua reputação vai para o espaço, porque seu trabalho não é autoral, não é original. Aquele é um ambiente de trabalhos autorais, de ideias, abre aspas, originais. Você pode dizer algo brilhante em seu trabalho acadêmico. Sendo seu, ok. Sendo de outra pessoa, cite outra pessoa. Está trabalhando com a Torá, está emergindo em Techuvá, está caminhando em direção ao Eterno? Cite as raízes, cite o povo,
Cite os sábios, cite a Mishnah, cite a Gemara, cite o Talmud, cite o Midrash. Seja honesto com o conteúdo com o qual você está lidando. E aquilo, o eterno, a Torá, a lei, te trarão retorno, te trarão vida, conforme está escrito, através dos quais vocês terão vida, ou seja, através dos quais o quê? Os mandamentos. Qual é o preço? Qual é o preço de não reconhecer a raiz, a fonte? O preço é não estar vinculado. O preço é ouvir: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Onde é que está isso, Juliano, na Torá? Ruth e Noemi. Uma agradece a estadia, se despede da sua sogra e vai embora, volta para o seu povo. A outra, por outro lado, diz: aonde quer que estiveres, ali estarei eu. Aonde quer que pousares, ali estarei eu também. Ali pousarei, ali estarei contigo. Aonde quer que fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Então, o que é roubar? Roubar é fazer qualquer coisa que não esteja ligada à completude. Ela não disse somente: o teu Deus será o meu Deus. Ela acompanhou Noemi numa jornada. Ela firmou o compromisso de acompanhar ela numa jornada. Ela disse: também, aonde quer que você pousar, repousar, eu vou estar. O teu Deus, a forma como vocês entendem o eterno, será a minha forma de entender o eterno. O eterno requer de cada um de nós um compromisso completo, não pela metade. Observa esse povo contemporâneo de Noé, de Noé. Só aproveitou o bem e colocou para fora o mal. Não queria compromisso, não queria responsabilidade, roubava, era idólatra, estava imerso em ilícitos sexuais. E o resultado todos nós conhecemos. Foram cobertos pelas águas dos dilúvios, pelas inúmeras ondas de suas iniquidades. E o mundo então foi purificado, conforme nos contam os nossos sábios. O dilúvio serviu como um mikve, como uma imersão. A terra se purificou de nós. Tamanho foi o reflexo negativo que aquela geração autônoma, aquela geração idólatra, aquela geração que roubava, deixou na terra. Qualquer âmbito da sua vida, casamento, trabalho, amizade, repara o estrago, o rastro de estrago deixado por essas pessoas com esse comportamento, com esse perfil. Não dar honra a quem tem honra, não acreditar a coisa boa, o que é bom, chamar, essa pessoa geralmente chama o que é bom de ruim, o que é ruim de bom. Olha o rastro de destruição que essas pessoas deixam em suas famílias, em seus lares, em seus relacionamentos. A pessoa não roubou, não tem conhecimento, é ruim para ela. Essa pessoa que não tem conhecimento, rouba conteúdos da Torá, usa de maneira indiscriminada versículos, tira da manga versículos para justificar seus devaneios. Ela não está mais enquadrada como um ignorante. Ela está enquadrada, segundo a Torá, como um indivíduo que peca e faz pecar. Divisão, morte, destruição, guerra. Está no Tanar. Esse é o resultado
desse tipo de postura. Como devemos, portanto, como a Kehillat Shemini Israel, como os eleitos devem se portar em relação aos conteúdos da Torá? Eu tenho uma debilidade aqui, acolá, no hebraico. Eu não sei o que é Mishnah, não sei o que é Talmud, não sei o que é Midrash. Antes de falar mal, eu vou procurar conhecer, eu vou ler. Vou saber qual é a sua proposta. Eu vou saber o que as pessoas naquele período pretendiam com essa obra. Eu não vou ser mais uma pessoa que briga pelo rótulo. Eu vou atrás do conteúdo. Muitas pessoas por aí brigam pelo rótulo, né? Bota o kippá, bota o talit. Ah, eu sou toraísta. Ah, eu sou messiânico. Ah, eu sou messingélico. Ah, eu sou isso, ah, eu sou aquilo. Aí quando você pergunta de uma maneira mais assertiva para a pessoa, assim, mas a escritura é clara sobre o Shabat. Você tem conseguido cumprir o Shabat? Você tem conseguido respeitar as regras alimentares? Se você não tem respeitado as regras alimentares, o Shabat, por quê? Quais são as suas percepções para não cumprir? São suas mesmo? Você chegou lá, estudou e falou assim, não, isso aqui não é para mim, ou isso aqui é para mim, ou você simplesmente sentou num lugar e a pessoa falou assim para você, fulano, olha só, a lei caducou, a lei acabou, o Mashiach veio, Mashiach Yeshua veio, acabou com tudo, você não precisa fazer mais nada, ele morreu pelos seus pecados. Aí você, caramba, é isso aí, gostei. Inteligível, razoável, né? Quem aqui ia conseguir fazer tudo isso hoje? Gostei desse cara. Você vai ser cobrado, porque você não correu atrás. Você não validou aquele conhecimento. Vão perguntar para você, qual é o assunto tal? O que diz o assunto tal? Aí você vai falar assim, ó, segundo fulano de tal, aí a pessoa vai te responder, não quero a percepção não, a entrega do fulano de tal não. Eu quero a sua entrega, me mostra a sua mão, o que tem na sua mão? Sua. Ih, não tem nada. Caramba. Eu tentei terceirizar minha responsabilidade de entender a Torá, deixei na mão de terceiros. Vai lá, cobra o terceiro. Vai lá, cobra a mulher que me deste. Por isso, a soberania, ela constitui o plano salvífico. Todos nós, sem exceção, estaremos devendo e devendo muito. Ninguém escapa dessa dívida sem um intercessor. Ah, mas ele vai fazer tudo? Não. Ele tem as atividades dele e você tem as suas. Um dobra, outro triplica, o outro quadruplica. Quem é o cobrado severamente? O que enterra. O que tira de vista um problema, uma demanda, uma responsabilidade. Esse é cobrado. Então perceba que a Torá, ela dignifica o homem. Ela torna ele digno no sentido de obras. Obras e emuná, né? Como um pássaro de duas asas. Tem que ter essas duas coisas. Tem pessoas que vão abordar você e falar, eu creio. Aí você fala, mostra-me as suas obras. Aí ela vai falar assim, eu creio, é o suficiente. Antes de Torá. Estude, corre atrás, tenha fé. Saiba que
A emuná, ela se materializa em obras também. Saiba que Mashiach terminou o seu trabalho. E você, nós, Akerlat Shemen Israel, devemos terminar o nosso trabalho. Terminando o nosso trabalho, o Eterno chegou e falou: olha, você se comportou bem, você é um tzadik, você é um justo. Não desista, não pare, não se iluda, o trabalho continua. Observe, quando Jó foi reconhecido como tzadik, aí começou. Aí começou efetivamente um capítulo muito importante da sua história. Um capítulo que ele terminou e disse: antes eu conhecia só por ouvir falar, mas agora eu o vejo diante de mim, eu o reconheço, eu abracei a sua soberania completamente. Noah, as águas descem, ele olha em volta, vamos recomeçar, vamos continuar. Talvez seja o tempo de relaxar, né? Relaxar. Como é que o pessoal relaxa aí? Tem um pessoal aí que usa psicotrópico, né? Tem um pessoal que acredita que, firmemente, que ele consegue juntar o relacionamento dele com o Eterno com um psicotrópico. E pasmem, tem pessoas que acreditam que podem potencializar o seu relacionamento com drogas, seu relacionamento com o Eterno com drogas, com chá de folhas. Ou seja, a experiência dela não é algo normal, normativo, é sintético. Ela, mais uma vez, terceirizando sua responsabilidade, né? Tentando jogar na planta, a plantinha, a sua responsabilidade de chegar ao Eterno. Ela não consegue, ela não tem a capacidade clínica de se olhar diante do espelho e falar assim: eu tenho um problema com droga, eu tenho um problema com psicotrópicos, ou no original, né? Eu tenho um problema com lut, feitiçaria, idolatria, farmaqueia do grego, feitiçaria, artes mágicas, né? Ora, feitiçaria e artes mágicas, conforme sabemos segundo a Torá, não existe, né? Não existe varinha mágica, não existe ninguém voando em vassoura. Então, quando a Torá fala em feitiçaria, mágica, o que ela está querendo te mostrar? Ela está querendo te mostrar que pessoas imersas nessa realidade de farmaqueia, de lut, elas acreditam que podem se comunicar com o sobrenatural, podem expandir sua consciência e encontrar Deus através de um insumo de folhas, através de um composto sintético farmacológico. Ela senta na frente de um profissional de saúde mental. Um minutinho, pessoal, o dossiê dela já está formado. Dissociação de imagem, fuga da realidade, esquizofrenia, bipolaridade. Aí, ela começa a tomar remédios, fazer terapias. E muitas das vezes o LUT, na verdade, é isso, né? Vou me automedicar, vou usar uma paradinha aqui, um negocinho recreativo, ou, em termos mais modernos, uso adulto de substâncias, né? Conforme eles dizem. E, infelizmente, Noah, em determinado momento da vida dele, ele incorreu nessa prática.
né? E houve um preço alto, porque a sua jornada ainda não tinha acabado, né? Até o último dia o eleito está trabalhando. Até o último dia, até o último momento. Cuidado, portanto, tomemos cuidado, portanto, com a fuga da realidade, com a fuga do Olam Hazé do mundo presente. Tá difícil? Tá pesado? Pede ajuda ao Eterno. Não tenta escapar pela tangente, não tenta escapar através de psicotrópicos, não tenta escapar através de dopamina, se envolvendo em relacionamentos perigosos. Tem pessoas que cometem determinados erros só pela adrenalina, né? O dia dela eu já ouvi isso de uma pessoa, o dia dela estava muito parado, ela precisava, estava muito certo, muito correto, graças a Deus, mas ela precisava, abre aspas, fazer alguma besteira, uma adrenalina, uma emoção, uma aventura. Pagou caríssimo. Todos nós, mais uma vez, não se pode alterar o código do Eterno a respeito da realidade. Esta foi a Parashá Noach, a Parashá de número 2. Shalom, shalom, amigos Lehitraot, que todos nós possamos, sem exceção, estarmos diante do Eterno, caminhando com o Eterno, assim como Noach caminhou com o Eterno, sabendo que nossos passos, nossos pensamentos, nossas palavras são desenhados, são escritos, são planejados pelo Eterno. Portanto, se alguma adversidade, se algum problema nos atingir, saibamos a quem recorrer, saibamos como recorrer, saibamos, segundo a Torá, como caminhar. Shalom, shalom, amigos. Lehitraot.